Vamos lá, boa noite a todos. Vocês estão sendo gravados. Vamos uma revisão da nossa aula de tecnologia das construções, uma revisão para a nossa prova B1. E como eu estava falando, uma das ferramentas, né, para gerenciamento e de cronograma de obra é o PERT-CPM, que ele tem um gráfico, né, mais ou menos dessa forma assim. Você faz da atividade 1, que tem lá a descrição da atividade, 1 para 2. Né? Para atividade 1 para 2, vou demorar na atividade, por exemplo, 2 dias. Da 2, por exemplo, e daí que você começou a atividade 1, a 2, você pode começar por exemplo, vamos supor que aqui seja comprar uma porta. E aqui você pôs comprar os acessórios da porta, né? Que vai ser uma atividade 3, que vai durar essa atividade, sei lá, 4 dias. Tá? Daí a outra atividade com relação à porta, ela vai passar por um processo de envernizamento ou pintura, que vai durar mais 3 dias, né? Até chegar na obra e, posteriormente, ele vai ser a porta, né? Vai ser instalada. Instalação da porta. E aqui você tem a maçaneta, foi comprada, orçada, ela vai ser entregue e vai lá, ó. Vai ser instalada lá também. E essa atividade, ó, de entrega, na verdade, né, vai ser mais 2 dias. Daí eu posso perguntar, e essa atividade é que durou mais 2. Né? Quanto tempo durou? Aqui vai te dar a sequência das atividades que você tem que fazer. Quanto durou a atividade, né? Quanto durou para você instalar a porta? São atividades diferentes, você vai contar 2, mais 3 e mais 2. Né? Então, deu 5, 7 dias. Em que pese esse processo da compra de fechaduras, chaves, dobradiças, ter demorado 6 dias. Então, isso que o PERT-CPM faz, é um fluxograma, né, de cronograma de planejamento de obra. Quem trabalha com obra já viu isso daí, que daí você identifica os caminhos críticos, né? E assim por diante. Então, tem uma questão que vai perguntar assim: qual é o prazo em dias para a conclusão, no caso lá, é de uma reforma? Deixa eu só ver o número de alunos que nós temos. 18, estamos com 11. Né? Então, uma das provas, uma das questões será essa, né? Qual será o prazo para você concluir essa atividade aqui? Então, você vai ter que achar o caminho mais crítico. Né? Você vai ter que achar o caminho mais crítico, que é aquele que vai te tomar mais tempo na sua obra. Nós vimos na sala muito por cima, mas eu acho importante a gente se dedicar, e é uma questão que vai ser bem desse jeito aí. Tá bom?
Então, vamos para outras questões. Então, nós vimos as fases, pessoal, as fases do projeto, né? Nós temos o estudo preliminar, né? Nós temos o projeto básico, nós temos o projeto executivo, eu não vou falar, né? Nós temos o projeto da Prefeitura Municipal de São Paulo para aprovação, né? Então, nós temos as especificações técnicas, vocês lembram bem disso. Nós temos os contratos, né, as modalidades de contrato. Eu posso falar o que vai conter no projeto básico, né? Eu posso, no projeto básico, fazer já as contratações dos serviços e obras? Não. 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 Então, e o projeto executivo? O que eu vou fazer com o projeto executivo? Aí você é obrigado a orçar obra com ele. Entendeu? Então, você já vê que vocês já têm esse entendimento, né? E o estudo preliminar, né? O que ele detalha, né? A todos os interfaces dos sistemas, os seus, né? Os elementos necessários. O que faz um estudo preliminar, né? E daí nós vamos entrar na questão de qual atividade essencial nos empreendimentos para desenvolvimento das suas etapas. É o projeto, é o controle, é o planejamento, entendeu? Vai ser assim, bem conceitual. Que se eu falar muito, eu vou falar as respostas, né? Vou perguntar também a questão, né? O que é obrigatório manter numa obra, pessoal? O que é obrigatório em termos de documentação? Obrigatório ter numa obra, na obra, estar presente para uma fiscalização. Né? O alvará de construção e licenças ambientais, vocês acham que precisa estar numa obra? Sim, precisa. Um programa de gerenciamento de resíduos da construção e a respectiva RT precisa? Precisa. Também. Estão lá embaixo. Né? O PCMAT, né? O Programa de Condições de Meio Ambiente e do Trabalho precisa? Precisa também. Os projetos aprovados, engenheiro, e as ARTs precisam estar na obra? Hein? Para fiscalização? Precisam também. Um jogo de projetos também, impresso. pessoal. Você precisa ter todos esses documentos na obra por uma fiscalização. Né? Eu vou perguntar isso. Eu vou fazer perguntas também sobre o canteiro de obras. Vão anotando o tema para você, porque são perguntas objetivas, tá?
Não são perguntas em detalhes, são coisas assim que o engenheiro precisa saber, né? Vou perguntar sobre o canteiro de obra. O canteiro de obra, né? Escrevi certo? Ele é regulamentado, pessoal, no Brasil pela NR18, que é emitida pelo Ministério da Saúde, né? E daí tem algumas áreas que são obrigatórias ter no canteiro, dependendo do número de funcionários que você vai ter na obra, né? Para quê? Para um estado de higiene, limpeza, armazenagem de material, organização. E, por exemplo, para a vivência, né? Para a vivência dos trabalhadores alojados, né? Os trabalhadores alojados no canteiro. O que ele precisa ter? Quer dizer, ele está alojado. É uma obra rural, longe de um centro urbano. O que ele precisa? Ele precisa ter uma área de lazer. Pode falar. Acesso à água e esgoto, precisa ter Refeitório. precisa ter almoxarifado. Talvez eu não, então. Talvez eu não tenha me colocado claramente. Eu estou dizendo áreas de vivência, né? Por trabalhador alojado. Ele tem que ter área de Depende da lazer. quantidade de pessoas, professor, não depende? Então, mas esse daqui é uma loja, viver, é afastado. Ele precisa ter uma área de lazer, alojamento, né? Para um alojamento adequado, né? Os Foi aquele que o senhor tinha espaços. mostrado na aula passada, não foi uma planta? Foi, exatamente. Ele precisa ter uma área de lazer, lavanderia e alojamento. Porque a questão de água, esgoto e cozinha já é obrigatório, né? Já é uma coisa obrigatória, né? Por exemplo, você vê em obras em zona urbana, de repente não tem uma cozinha, porque eles compram aquele popular no Rio de Janeiro, chama de quentinha, em São Paulo, marmitex, né? Então, eles contratam esse fornecimento. De repente, não tem a cozinha, mas tem que ter o quê? O refeitório, né? Certo, pessoal? Então, vamos seguir. Quando tiver, por exemplo, eu posso perguntar, né? Quando houver trabalhadores alojados na obra, né? Quer dizer, pessoas longe do ambiente urbano, né? Ele vai dormir lá, então ele tem que ter uma condição favorável lá, né? E daí, pessoal, vai cair uma questão sobre aquela NBR que vocês fizeram o trabalho, né? Qual NBR? Aquela NBR 16280 de 2014. E vai cair uma pergunta sobre ela. Vão ter várias opções, e qual mais das opções que eu tenho, qual mais ela se enquadra a esse tema aqui, que são os requisitos de reforma de uma edificação.
se o cidadão o proprietário, ele precisa emitir ART, não precisa avisar o síndico, né? Reforma em edificações. Então, vai cair sobre essa norma aqui, que trata de reforma em edificações, o que o proprietário de uma unidade desse condomínio, o que ele precisa fazer para fazer uma reforma no apartamento dele. Tá? Então, precisa estudar isso. Tá? Ou fazer uma consulta rápida no dia da prova. E daí eu vou colocar quais são as principais etapas vocês estão vendo que eu estou dando os temas que vão cair, né? Ô, professor, você é um anjo, professor. Não sou nada, sou o Francisco. Francisco Melara. Viu? Coração peludo. Eu espero que vocês falam isso no dia da prova. Não, vamos falar, professor. Professor assim que nem o senhor, pô, é difícil demais. Quais são as principais etapas de uma obra? Né? E daí você vai ter as opções lá. Né? E vai ter uma que está errada. E você vai ter que descobrir qual está errado. Né? Quais são as principais etapas? Eu vou começar uma obra. Né? Você precisa primeiro ter os projetos, né? É, uma delas, né? É, uma das primeiras, né? Eu tenho que ter placa na obra, Jaqueline? Tem que ter, tem que ter. Se não tiver placa, a primeira coisa que a fiscalização é ver se tem placa na obra. Tá? Daí é aquela história, tem que ter na obra, fora aquelas questões que se envolvem com as condições de saúde dos operários da construção que estão trabalhando no local, tem aquelas questões que nós já falamos aqui. Tem que ter os projetos, os ARTs recolhidos, né? Placa da obra. Né? Os tapumes entram nessa parte também? Tapumes. Boa, boa. Fabiana, boa. Né? Tem que ter tapumes e assim por diante. Valia né? 500 já, né? Valia 500 já, né? Uhum. Certo. E que mais? Vamos ver. E tem uma questão, né? Na verdade, tem uma questão que é calcular. Você tem a área, né? Você vai ter a área. Você tem a área de um piso ou de uma parede, né? E você vai ter que trocar esse piso aqui. Daí ele te dá Eu quero que você use tal argamassa para assentar o piso. Daí ele vai te dar o rendimento nesse piso, por exemplo, você vai gastar nesse piso 10 quilos, dessa argamassa, 10 quilogramas por metro quadrado. Né? Daí eu vou te perguntar lá assim, se aqui tiver 5 metros por 3 no piso,
eu vou ter quantos metros quadrados? 15 metros quadrados. Daí você vai avaliar quanto você vai precisar de argamassa. Determinando a quantidade de argamassa, eu vou te dar o preço dessa argamassa por quilo e você vai verificará qual é o valor da minha compra. Vai ter uma questão dessa, engenheiro. Você acha que engenheiro não sabe que tem que calcular isso? Meu, principalmente se é uma reforma na sua casa, você tem que checar tudo, até rendimento de tinta. O que mais acontece em obra, está gravando, né? Tá. O pintor pedir 3, 4 latas de tinta a mais, né? Pedir argamassa de assentamento, de cera. Então, você precisa dar uma checada, principalmente na sua casa, né? Ou você até fazer um cálculo lá, conversar, olha, vou te comprar isso daqui nessa quantidade, tá? Ah, tá bom. Ele fala, é menos, pode ser menos, né? Mas esse cálculo eu quero que vocês façam. Esse cálculo vocês têm que saber fazer. Eu acho que tem até um exemplo na apostila, não tem, Fabiana? Tem sim, senhor. Então, engenheiros, por favor, olhem a apostila. Que página é, Fabiana? Espera aí que eu estou procurando. Na hora que eu achar, eu aviso. Então, nós vamos calcular essa quantidade, o custo, e você vai na prova fazer uma questão dessa tranquilo, né? Faz tudo tranquilo que não dá problema. Vamos ver outra coisa que eu não falei aqui. Por exemplo, na hora que você vai locar uma obra, engenheiro, você vai fazer a locação da obra. Que horas são? A locação. Tudo bem aí, Lígia? Tudo, professor. Tá bom. Você já tem o projeto, você já vai locar. Você não vai se preocupar com o projeto, né? Você vai fazer se for uma obra que comporte custo, né? Não é sempre, pessoal, que você vai precisar fazer uma medição com o teodolito, tá? Não é sempre. Eu já fiz muita obra pegando, o terreno era pequeno, peguei mangueira de nível, estiquei, tiramos o nível da obra, acabou. Tá feito. Então, mas geralmente você vai usar o quê? Teodolito. Para fazer o quê? Para demarcar a localização, a posição da edificação do terreno. Achou, Fabiana? Né? Na hora que Não, você professor, o que eu achei aqui foi um outro exemplo. Calma aí, que eu acabei de passar na página. Caçarola. Ele tem um exercício aqui, que ele está falando de cota e está mandando fazer o cálculo, mas é para saber a quantidade de terra que foi tirada do terreno. Entendi. Não tem nenhum de argamassa, não? Então, de argamassa eu não estou achando. Eu acho que tem. Depois eu vejo, então. Com relação a dar valor de pegar. Agora, falando no geral. Então, você vai fazer... Fabiana, volta a este aula, depois você vê isso.
posição no terreno, né? Daí você vai pôr o quê? Você tem o terreno. Na hora que você faz o levantamento, você vai pôr os piquetes, né? Faz passar, né, as tábuas corridas em volta para jogar as linhas, para posicionar os pilares, né? E vai fazendo a demarcação do lote, com os afastamentos laterais, né? Afastamento frontal, fundos, né? Então, você vai fazer o quê? Construir gabaritos, né? Gabaritos para demarcar a edificação. Achei, professor. Achou? Achei. Está na 1.2, na página 38. Página 38? Isso. O 1.2? Isso mesmo. S2, isso? Legal, obrigado. Unidade 1, seção 2, isso mesmo. Tá. Na página 38 tem dá uma olhada. Na hora que for fazer a prova, dá uma checada lá. Acompanhe os dois, tá bom? Que é o cálculo da argamassa. E aqui, então, na locação da obra, né, você usa, né, o teodolito para demarcar, para elaborar gabaritos para demarcar a posição da edificação no terreno. Outra coisa, pessoal, com relação à movimentação de terra, engenheiro. O que você mais escuta por aí, você escuta assim: ah, eu só vou começar a obra, né? A obra só vai ser começada depois da movimentação de terra. A movimentação de terra já é a obra. Você não pode movimentar a terra sem o projeto estar aprovado. Então, não tem que falar, eu vou movimentar. O movimento da terra vai ser executado antes que a obra seja iniciada. Não. A movimentação de terra é o início da obra. Então, cuidado com as pegadinhas na prova. Outra coisa que dá um pepino muito sério, e a Jaque, não que ela, Jaqueline, ela convive, eu acho que muito com isso, mas não com os problemas, porque ela sabe. É que o pessoal vai fazer uma obra, acha que pode já chegar demolindo. Às vezes tem uma casinha de cachorro lá no fundo, a pessoa já chega, não pode. Você tem que ter o alvará de demolição para fazer uma demolição. Tô certo, Jaque? Corretíssimo, professor. Você precisa ter um alvará de demolição, né? Até por vários motivos, né? Porque se você não fizer o alvará de demolição e construir uma obra, vamos supor, sem autorização do poder público, você vai pagar o IPTU da obra velha, que estava lá, que foi demolida,
porque não deram marcha, porque não tinha alvará de demolição, e vai pagar o IPTU da obra nova também. Então, além do alvará de demolição, ele autoriza a demolição, ele também serve para regularizar essas questões de IPTU. Já discutimos em senhora, que é uma revisão, estou discutindo, reforçando, né? Certo? Outra questão, pessoal. Aquela questão que eu falo. Você vai começar um estaqueamento, eu já falei isso em aula, vou reforçar, porque vai cair. Você vai fazer um estaqueamento, então você vai ver as casas vizinhas, às vezes tem casa de 1915 do lado, você vai fazer o estaqueamento, deu a fundação mais adaptada ao tipo do solo que você tem. Então, você vai fotografar tudo em volta. Você vai montar um relatório, né? Um relatório técnico com fotografias e papapá, antes do início da obra. Esse relatório já garante que os vizinhos vão aceitar a tua obra? Só esse relatório já garante? Você vai, eu fiz um relatório. E daí? O vizinho não vai aceitar depois. Você fez um relatório, mas você tem que falar. Eu vou reparar os danos que eu causei com o meu estaqueamento. Agora, só o relatório e você não mostrar para ninguém, você levar lá para o teu escritório na obra, não quer dizer que o vizinho aceitou. Tá? É boa prática fazê-lo, mas você tem que conversar com a tua vizinhança também. Professor, então tira uma dúvida. Toda vez que eu for fazer um estaqueamento, eu preciso ter um relatório fotográfico. Eu lembro que o senhor tinha falado isso daí na sala, você tinha até comentado que, de preferência, entrar nas residências vizinhas, né? Pedir licença para poder entrar nas residências vizinhas, a fim de também constar a fotografia de como que está o estado de conservação dessas casas, né? Mas o ideal é que os vizinhos aprovem, é isso? Que você faça já uma negociação, um acerto prévio com eles, né? Ou até, às vezes, envolvendo a doutora Fabiana. Isso daí é fato. Oi? Isso daí vai ser fato. Ah, sim. Entendeu? Ué, agora o senhor está conciliando termos a presença de um advogado em obra? Não entendi. Outro dia o senhor disse assim que não era bom que advogado e obra não caminhavam juntos? Não, bom é advogado antes da obra, não durante, entendeu? Não caminham juntos políticos, obra e advogado, né? Porque o advogado quer parar a obra, o político quer inaugurar ela logo para ele pôr o nome dele, certo? Mas a Fabiana vai ajudar nas obras aí, com certeza. Então, pessoal, é isso que a revisão da prova é isso que vai cair. Passamos por tudo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Passamos por todas, abordamos todas as questões. Eu queria perguntar sobre a prova e não sobre a matéria. Porque, pelo que eu entendi, vai ser assim. Terça que vem é feriado. Então, pelo fato de ser feriado, essas duas provas da matéria que nós temos de terça vai ser aberto na segunda, é isso? Na segunda, às 19h10. Então, na segunda-feira, quem faz aula de segunda já vai estar disponível as 3 provas, é isso? Exatamente. Entendi. Tá bom. Tá bom? Tá. Alguma coisa, pessoal? Não. Chegou, 16 participantes, engenheiros. A única Camila, pergunta, tudo bem? Camila, Jorge, Felipe, né? Para a gente poder deixar claro aí. A prova, então, a gente vai conseguir encontrar na unidade 4, é isso? Não, na seção 2 da unidade 4, né? Nós vamos, por exemplo,
Na última unidade que nós tivemos aula, que provavelmente deve ser a U2S2 ou a U2S1, vai estar na U2, na última aula nossa. Beleza. Você procura ali, vai estar na U2, certeza. Tá? Vai ser como se fosse um acesso convencional para poder fazer as atividades do ABA. Vai lá, vai ter um link. Acesse aqui para resolver a prova B1. Fechou. Certo? Alexandro, Anderson, professor. Camila, Christian, Daniel, Danilo, Everton. Professor. Fala, Christian. Pelo que eu entendi, então, as questões vão ser de múltipla escolha só, né? São 10 questões de múltipla escolha. Entendi. Tá certo? Tá claro, eu quero então, por exemplo, pessoal, deixa eu ver. Sabe, nós estamos aí há quase 40 dias tendo aula online. O semestre, pessoal, de prática... se você tirar as datas de prova B2 e B1, tem mais 2 aulas e acabou. Vamos vencer esse semestre. Né? E eu acho que está num nível bom de conhecimento. Não está um semestre perdido nem nas questões conceituais de conteúdo e nem no participação. Você quer saber, pessoal? É que a turma de vocês sempre foi muito, né? Esses alunos aqui que eu estou vendo, sempre foram bem comprometidos, né? Mas está indo mais gente nas aulas, pelo menos nas minhas, né? Nas nossas aulas online, tem mais alunos do que quando ela é presencial. Isso é bom. Então, mas eu não posso, sabe por que eu não posso falar nada na Anhanguera? Hoje teve uma reunião. Hoje, com os... vou encerrar, né? Porque lá, de 50 alunos estão indo 5 na aula. Mas quem são esses alunos? São alunos de anos iniciais. Vocês não, vocês já estão na reta final. Né? Cada dia de aula que a gente tem é um dia de aula a menos para você se formar. Então, façam. Se Deus quiser, estamos juntos, né? Não esqueça do carro importado no meu velório, hein? Velório não, já falei, professor, na churrascaria, pô. Professor, que isso? No meu velório eu quero... Professor, que negócio que é esse? Que velório, o quê? Filho de prata, que isso? Carro importado, hein? Não quero nem saber. Arrume, se forma, eu quero emprego bom, hein? Estuda aí. Eu vou encerrar. Boa noite, professor. Eu estou online, mas vou encerrar a gravação. Só um instantinho. Boa noite, até mais.